Para fazer um pacto antinupcial, eu preciso de advogado? Meu nome é Vivian Padilha, sou advogada especialista no direito de família e sucessões, e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse instrumento chamado pacto antinupcial. Para que ele serve, se precisa ou não de advogado para fazer, o que é que a gente pode colocar nesse pacto, qual é o momento certo de fazer o pacto antinupcial. E eu sei que talvez você tenha caído aqui nesse vídeo e não esteja exatamente procurando por isso, ou até esteja. Mas normalmente as pessoas que esbarram nesse assunto esbarram por um acaso, porque o momento de pré-casamento, antes da gente se casar, é um momento de muita alegria, mil flores, a gente só consegue pensar nas coisas boas que vão vir daquele relacionamento, estamos apaixonados, e é natural, eu não quero acabar com seus sonhos aqui de forma alguma. Mas por mais que nós estejamos apaixonadas e querendo viver essa vida em conjunto e confiando 100% nessa pessoa nesse momento, é importante ter um seguro. É importante a segurança, é importante pensar no seu eu do futuro. Porque se o seu eu do futuro, né, a Vivian, meu nome é Vivian, então, se o meu eu do futuro, daqui a 5, 6 anos, não estiver na situação de vida dentro do meu relacionamento que eu tenho hoje, que eu gostaria de estar, é bom que eu tenha feito uma precaução para que eu tenha garantido alguma coisa correta ali para viver no futuro, meu patrimônio, o patrimônio do casal que vai ser construído. E é no pacto antinupcial justamente que você vai fazer isso. Então, para início de conversa, o que é efetivamente o pacto antinupcial? O pacto antinupcial ele é um documento, né? É um contrato feito entre as partes, onde as partes vão estabelecer tanto as questões patrimoniais, como, por exemplo, escolher o regime de bens ou criar um regime, que a gente vai falar mais para frente, que para mim é a parte mais interessante que tem do pacto antinupcial, dentre as diversas questões interessantes que podem ser trazidas nele, mas eu vou deixar o melhor para o final. Então a gente pode trazer questões patrimoniais, regime de bens, como que vai ficar essa situação, e também questões extrapatrimoniais, ou seja, você já deve ter ouvido falar por aí em casamento de famosos, que é muito comum acontecer isso, onde um dos dois coloca uma cláusula de traição. Então, se um trair o outro, né, um famoso trair o outro, o que traiu, o traidor vai ter que pagar uma indenização. Isso é possível de trazer impacto antinupcial de pessoas que não são famosas também, porque não é tão comum no Brasil isso acontecer. Mas nuances desse tipo, até a forma como vai ser feita a convivência do casal, são coisas que são possíveis de trazer dentro de um pacto antinupcial, questão de pensão alimentícia. Tudo isso pode ser abordado dentro de um pacto e isso é interessantíssimo. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer as nuances mais práticas, as perguntas que mais chegam pra gente no nosso escritório quando a gente vai celebrar, né, um pacto antinupcial de um casal. E a primeira delas é: eu posso excluir um bem específico da comunhão? Porque vamos dar dois exemplos. Primeiro, para aqueles que se casam na comunhão universal de bens, que é aquele regime que abarca tudo. Então, comunhão universal é o que era meu antes e o que vai ser meu a partir de agora é tudo nosso. Então, todo o nosso patrimônio vai ser dos dois, vai ser dividido igualmente, tudo, absolutamente tudo. E esse absolutamente tudo preocupa algumas pessoas que até querem viver nesse regime de comunhão universal, que é mais. Não é tão comum hoje em dia como da comunhão parcial, mas ainda existe muita gente que quer viver, que tem essa filosofia de vida, mas tem um bem específico, algo que ali é de família, que, poxa, se um dia divorciar, eu não quero que passe para outra pessoa, que a pessoa quer excluir. Então, nesse caso, é possível você justamente excluir um bem específico da comunhão e partilhar todo o restante na comunhão universal. É possível fazer isso através do pacto antinupcial. E uma questão que já é mais comum de acontecer quando as pessoas se casam no regime da comunhão parcial de bens, que é aquele mais utilizado no direito brasileiro, inclusive é o padrão, se você não escolher o regime de bens, você cai nesse regime, tá? Que é o da comunhão parcial de bens, que é, a partir de agora, a gente se juntou, a partir de agora tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, com algumas exceções previstas em lei. Então, nesse regime da comunhão parcial, pode ser que, digamos que eu vivo, encontro, né, eu já sou casada, mas eu encontro uma pessoa hoje e eu quero me casar com essa pessoa. Comunhão parcial de bens. Só que eu acabei de financiar um imóvel. Eu paguei 3 parcelas, eu tenho mais 700 parcelas desse imóvel para pagar, e tudo que eu pagar ao longo desse novo relacionamento, a partir da comunhão parcial de bens, vai ser dos dois. E poxa, eu financiei esse imóvel antes de te conhecer, eu não queria que ele fosse partilhado. Eu posso justamente, através de um pacto antinupcial, ter o regime da comunhão parcial de bens tranquilamente dali para frente, mas excluir as parcelas desse imóvel específico. Então, justamente nesse pacto antinupcial, você consegue moldar melhor a vida de cada um. Por isso que é tão pessoal, né? Tem essa característica de ser personalíssimo, porque vai depender das nuances da vida de cada casal. Uma outra cláusula muito interessante de se trazer é:
Se eventualmente, né, a gente chegar ao fim, esse relacionamento, se a gente terminar, a gente vai passar por uma tentativa consensual antes de ir para o litigioso. E isso é muito interessante de ser trazido em um pacto antinupcial. É claro que você não tem como obrigar a outra pessoa a não ir para o litígio, a não ir para a briga judicial, porque se não for possível resolver amigavelmente, vai para o judicial depois. O problema é que muitas pessoas já pulam direto para a parte judicial e não passam antes, pelo menos, por uma tentativa consensual de resolver a questão. E vocês podem justamente colocar no pacto antinupcial que vai ser obrigatória essa tentativa de tentar resolver consensualmente, inclusive através de mediação. Existem várias formas de trazer isso especificamente, né, de acordo com o que o casal preferir naquele momento. Mas essa necessidade de passar antes pode, inclusive, evitar muitos processos de anos e anos na justiça, porque os dois se predispuseram, através do pacto antinupcial, a passar por uma tentativa consensual. E o terceiro ponto, que para mim é o mais interessante, que eu já falei um pouquinho no primeiro, mas eu vou especificar melhor agora, é: vocês podem criar um regime de bens para o casal. Quando você escolhe, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora meu mesmo. Eu prefiro que seja comunhão parcial de bens daqui para frente, então daqui pra frente, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, salvo exceções e lei. No entanto, existem duas empresas da minha família que eu não quero que sejam partilhadas entre nós. Eu já vi esse caso assim exatamente na prática. Então, eu não quero que essas duas empresas sejam partilhadas entre nós, nem as empresas em si, o que for constituído ao longo do relacionamento de empresa, nem os frutos da empresa. Porque a gente sabe que muitas empresas vão à falência justamente por isso. Imagina que eu tenho uma empresa, 50% é do meu sócio, 50% é meu. Dentro desses 50% que são meus, eu ainda teria que, em eventual divórcio, se eu não fizesse isso especificamente no pacto antinupcial, partilhar esses 50% para 25% ser do meu cônjuge, ex-cônjuge nesse momento, e 25% continuar sendo meu. E uma empresa pode ir à falência dessa forma. Então, é um jeito de você excluir as empresas e os frutos das empresas e trazer somente o que for da pessoa física, efetivamente, investimentos, carro, apartamento, para essa divisão, efetivamente, caso venha a ter um divórcio. Isso é uma coisa que muitos empresários fazem, e os que não fazem acabam fazendo no segundo casamento, porque aprendem com os erros do primeiro, onde não fizeram um pacto antinupcial para delimitar isso. E isso se chama justamente um regime misto, porque nesse caso aqui, digamos que o regime predominante vai ser da comunhão parcial de bens. No entanto, vão ter algumas nuances em alguns bens, que são as empresas, do regime da separação convencional. Nesses regimes aqui, a gente não mistura, é separação convencional. Então é um regime misto, é um regime criado especificamente para aquele casal. E aí a gente vem responder justamente a pergunta que eu comecei esse vídeo fazendo. Vivian, preciso de advogado para fazer o pacto antinupcial? E em regra não precisa de advogado, porque é só ir no cartório, é através de escritura pública em cartório, é só ir até o cartório antes do casamento, que é o momento ideal para se fazer o pacto antinupcial, né, antes do casamento. Inclusive ele só tem validade se o casamento acontecer. Se não acontecer, ele perde a validade dele, certo? Mas não é necessário o advogado. No entanto, percebe que eu trouxe aqui nesse breve vídeo algumas explicações sobre regime de bens e coisas que você provavelmente não sabia que poderia fazer. O direito de família e o das sucessões também, que acaba entrando aqui um pouco, porque vão ter consequências sucessórias diante do que foi escolhido, do regime de bens escolhidos, né, em caso de falecimento. Mas essas nuances, somente um especialista, de fato, vai saber trazer para o casal. No nosso escritório, por exemplo, a gente gosta de ouvir os dois separadamente e depois em conjunto, justamente porque às vezes um fica com vergonha de falar um desejo patrimonial que tem na frente do outro. Então, o advogado consegue, nesse momento que são só flores, só felicidade, e que um às vezes tem receio de falar sobre patrimônio com o outro, absorver o que é importante para os dois lados, pensar de maneira técnica e fria nesse momento para ver o que é melhor para esse casal e trazer para ele já numa reunião em conjunto como que ficaria melhor designado aquele pacto antinupcial para a estrutura da família deles, os dois concordando, tudo ok, fica muito mais fácil do que os dois chegarem juntos no cartório para, olha, então eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, e nem conversaram muito bem sobre, nem entenderam muito bem o que é que o direito permite fazer, o que é que o direito não permite fazer, porque não conversaram com um especialista. É aquele tal do barato que pode sair caro depois, porque pode ser trazida alguma cláusula que nem era possível de ser trazida, ou algo de uma forma que foi redigida que não respalda exatamente o que o casal gostaria que acontecesse na prática. Então, a minha recomendação é: procure um advogado da sua confiança, especialista, faça uma consultoria jurídica sobre essa questão dos regimes de bens, da estrutura da família de vocês, para ver efetivamente o que é que fica melhor num pacto antinupcial.
E se você está assistindo esse vídeo aqui e por um acaso você já é casado, já é casada e você gostaria de alterar o regime de bens, gostaria de fazer alguma modificação até um regime misto, é possível fazer depois. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco melhor sobre como alterar o regime de bens depois do casamento. Dá uma olhadinha aqui que tem muita coisa sobre o direito de família e sucessões. Eu vou deixar o artigo originalmente publicado no site sobre esse tema na legenda e também o meu e-mail se ficar mais alguma dúvida. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários também.